Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ramayane Micaeli, sou psicóloga, master coach e hipnoterapeuta. E hoje eu venho aqui, gente, com uma proposta muito simples e muito direcionada. A gente está em setembro, o mês de Setembro Amarelo. Ou seja, que é justamente desenvolvido e voltado para a prevenção do suicídio. Embora o suicídio não aconteça só em setembro, não, óbvio que não. Ele tem acontecido com muita frequência, gente, neste mundo, e a gente precisa parar para olhar para isso. Então a minha proposta hoje é, eu vim gravar esse vídeo do nada, a proposta não é pensar em estrutura do vídeo, a proposta não é eu pensar nada disso do ego, se tá bonitinho, se eu tô falando palavras bonitas, se tá te agradando ou não. A minha proposta não é essa, a minha proposta é, como psicóloga, eu sinto dentro de mim uma missão muito forte de a gente falar sobre o tema, tá? Tiveram vários suicídios acontecendo durante esse tempo. Atendo muito no consultório as pessoas que vêm com esses indícios, com ideações suicidas. E assim, hoje a proposta é falar sobre o tema. Eu até trouxe aqui sete pontos, 7 indícios, 7 dicas, 7 questões que a gente pode observar no dia a dia. Você observar, se observar e observar as pessoas à sua volta, tá? Porque se alguém estiver tendo algum desses, sabe, desses 7 indícios, gente, peça ajuda. Peça ajuda, direciona ajuda, faça algum tipo de intervenção, ok? Procure ajuda psiquiatra, psicológica, diálogo, procure alguém para conversar e esse alguém vai poder te direcionar. Existe o grupo CVV, que é o centro de, sabe, de valorização da vida. É só você discar no 188, é atendimento 24 horas, gratuito. Por favor, pessoal, diálogo acima de tudo. Eu vou trazer aqui rapidamente esses 7 pontos, tá? 7 pontos que eu trouxe aqui. Pensamentos. O primeiro ponto é que a gente precisa ficar atento a pensamentos. Sabe, são pensamentos destrutivos, pensamentos que ficam remoendo tristezas, mágoas. Sabe quando você fica remoendo obsessivamente sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquela mágoa, uma sensação de vingança muito forte de alguém. Ou tipo de pensamentos vinculados a sentimento de vergonha ou de culpa obsessiva. Esse é um ponto, fique atento, se observe, observe as pessoas à sua volta. Se você estiver percebendo isso, é um indício. O segundo ponto que eu trago aqui, o segundo indício é o humor. Sabe essa mudança brusca de humor? Sabe quando você percebe que a pessoa está num acesso de raiva constante? A raiva é uma emoção básica, mas ela está naquela emoção da raiva por muito, muito tempo. Ela tem raiva, ela tem a sensação de vingança, de revolta, né? Ou aquele sentimento de culpa, sabe? De uma vergonha constante, de não querer sair de casa, de não querer se relacionar. Observe. Observe se você ou se essa pessoa está tendo essa irritabilidade constante, essa alteração de humor muito rápido dentro do mesmo dia. Se observe, observe-se. O terceiro ponto que eu trago é sobre avisos. A pessoa que ela tem ideação suicida, quando a gente fala ideação suicida, são ideias de suicídio, são pensamentos de tirar a vida. Normalmente, quando a pessoa ela tem ideação suicida, ela dá alguns avisos. O que eu tenho percebido? Quais são os avisos? É quando a pessoa fala assim, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta. Não faço falta para ninguém mesmo, eu sou um peso para alguém, eu sou um fardo, sabe? Se eu for, ninguém vai sentir minha falta mesmo, ninguém me ama. Ou a vida é tão ruim, a vida é tão vazia, que não vale a pena viver. Sabe, eu não vou usar termos aqui que eles normalmente usam. A vida é uma M, né? Que não vale a pena viver. Ou qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito da vida? Pra que isso? Sabe? Ou eu estou tão sozinho que eu queria tanto morrer. Eu estou tão desesperado que eu prefiro morrer do que ter que encarar essa situação. São avisos, são frases que a pessoa traz no dia a dia, são avisos que ela está dando, são indícios. Então, se ela chega a comunicar isso, gente, é porque aqui dentro está bombardeando de pensamentos desse mesmo
nível, dessa mesma forma, ok? São indícios. Quarto ponto que eu trago aqui de melhora súbita. O que você quer dizer com melhora súbita, Ramayane? Significa que a pessoa está muito mal por muito tempo e de repente naquele dia ela quer fazer um monte de coisas. Por exemplo, ela quer visitar parentes que ela nunca viu, sabe? Ela quer fechar pontas soltas, sabe? Fechar ciclos. Ela tá querendo arrumar as coisas, doar coisas que ela tinha, esse desapego, sabe? É como se ela quisesse preparar a partida dela. Ou seja, é como... Eu correlaciono isso também com o quinto ponto que eu trago aqui, que é o desapego. É como se a pessoa estivesse se preparando psicologicamente para fazer essa partida. É como se ela já tivesse aceitado a morte. A ideia de ela tirar a vida. Faz sentido? Então, tanto eu trago bem relacionado tanto a melhora súbita do nada, como também o desapego, de desapegando de coisas, sabe? De doando coisas, fechando ciclos, sabe? Resolvendo algumas situações que ficou no passado. Mais ou menos isso. O sexto ponto que eu trago como indício é a irresponsabilidade. A irresponsabilidade no sentido assim, eu quero morrer, mas eu não tenho coragem de tirar a minha vida, então eu começo a colocar a minha vida em risco. A minha vida e a vida das outras pessoas em risco. Então essa é uma forma bem inconsciente de vir. É aquele momento em que a pessoa ela tá vivenciando situações que ela se coloca em risco, ela se coloca em situações perigosas. Então, dirigir de forma insana, sabe, imprudente, uso abusivo de álcool, né, de bebida alcoólica e drogas, né, sexo desvairado, sem cuidado, sem proteção, sabe? São situações em que ela se coloca em risco de propósito para tirar a vida. Ou seja, como se ela já tivesse largado mão, sabe, da vida, tipo, não tenho nada a perder mesmo. Então, esse é o sexto ponto. O sétimo ponto que eu coloco como indícios daqui são pontos que a gente tem que ficar prestando atenção. É quando a pessoa tem uma mudança de rotina, uma mudança súbita, assim, uma mudança absurda de rotina. Então, por exemplo, ela fazia coisas que antes ela gostava de fazer, de repente ela deixou de fazer. Ou ela participava de um grupo e ela parou de ir naquele grupo. E eram grupos que faziam bem para ela, esporte, alguma coisa que fazia bem para ela. Atividades, lugares que ela ia antes que ela deixou de ir. Se ela ia sempre num café, ela deixou de ir naquele café do nada. Então, assim, é como se ela já estivesse se preparando para essa ideia. Então, pessoal, você, olha bem no fundo dos teus olhos, você, se você estiver sentindo isso, busque ajuda. Busque ajuda. Se você conhece alguém que está passando por essas sensações, que você percebe esses indícios nessa pessoa, interfira, faça alguma intervenção, dialogue com essas pessoas. Por quê? Porque o diálogo salva vidas, gente. O diálogo salva vidas. Vamos ajudar uns aos outros. Olha, sabe, a gente olha para o mundo do jeito que está. Ontem recebi a notícia de um paciente que dá aula numa escola e um dos alunos lá tinha acabado de ter a mãe, sabe, até mexe comigo, mas assim, que o padrasto não aceitou o divórcio, a separação, uma coisa assim, mas já vinha de um desequilíbrio já há bastante tempo, provavelmente a mulher quisesse o divórcio, até pelo relacionamento tóxico, possivelmente. Essa pessoa, ela mata a esposa e depois se mata. Depois se suicida. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, como é que fica esses filhos no mundo? Sabe? Então, assim, pessoas, isso acontece com muita frequência. É que, às vezes, a gente tá na rotina, no dia a dia, tá tão no piloto automático que não observa a nossa volta. Mas, por favor, se você tá identificando indícios em você ou nas pessoas à sua volta, peça ajuda, porque dificuldades, dores, todo mundo tem, ok? E essa história que só vai pro psicólogo quem tem problemas, eu vou te responder uma coisa, problemas todo mundo tem, só vai pro psicólogo quem quer resolver os problemas, ok? Faz sentido? Então a gente precisa sanar, a gente precisa encerrar essa crença, essa dificuldade ou essa vergonha de buscar ajuda.
porque a gente precisa se ajudar uns aos outros. Todos os seres humanos têm dificuldades, todos nós sentimos emoções básicas, todos nós sentimos raiva, vergonha, medo, todos nós, ok? Nos frustramos na vida e a gente não precisa ter que enfrentar tudo isso sozinho, a gente pode pedir ajuda, a gente pode se dialogar, a gente pode se ajudar uns aos outros. Então, por favor, busque informação, busque ajuda. Um grande beijo, deixo a mensagem de hoje de Setembro Amarelo, tá bom?